Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio, ao estúdio do De Frente para você, comigo, Vicente da Atena, e é claro, o nosso convidado especial de hoje, o advogado Valmir Cunha, né? O doutor Valmir, que está aqui hoje para contar a sua vida, né? Uma história de vida aí diferenciada, é claro, também com casos aí especiais, casos que marcaram aí a sua vida. Mas vamos começar primeiro, doutor, né? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, é uma Vicente. uma honra receber o senhor aqui. Vamos começar pelo que o senhor mais gosta. Eu fiquei sabendo que o senhor gosta de moto velocidade, é isso mesmo, É verdade, doutor? Vicente. Bom, primeiro eu quero cumprimentá-lo, agradecer o convite desse importante veículo de comunicação, que é o De Frente, parabenizá-lo pelo editorial e por todo o conteúdo que você vem gerando. E fico honrado aí de poder bater um papo aí contigo e conversar um pouquinho sobre os assuntos aí que permeiam aí nossa atuação, as nossas preferências, enfim, as paixões. Tamo aí, o que eu puder ajudar, vamos aí conversar. Eu estou aberto para que possamos conversar um pouquinho sobre isso. Doutor, você sabe que eu sempre gostei muito também, né, de moto. Desde novo eu tenho paixão por moto. E moto velocidade era, na verdade, uma das profissões que eu queria ter seguido na minha vida. Não deu certo, mas sempre tive moto, né? Primeiro tive as motos aí de alta velocidade, andava só mais pela rua, sempre respeitando, é claro, né, doutor, as leis de trânsito aí, mas quando a gente é mais novo, gosta de andar um pouquinho mais rápido. Hoje eu tenho a Harley Davidson, né? Inclusive Excelente. tem um grupo de amigos aí, os bikers, né? Uma comunidade, uma irmandade, na verdade, para a gente se encontrar e curtir a moto. Essa realmente é a sua paixão também, doutor? Vicente, eu tenho um amor por motos um pouco diferente, digamos assim. Eu tenho uma pegada do motociclismo que começou, tem alguma coisa a ver com o MotoGP, porque lá nos anos de 87, 88, 89, quando Goiânia sediou aqueles 3 anos da moto velocidade, a MotoGP no Brasil, eu, com tenra idade, meu pai me levou até a Praça Tamandaré, foi o primeiro contato que eu tive. Eu tinha ali 9, 10 anos de idade. Fiquei fascinado com aquele universo, né? Com a dinâmica, né? Com aquele ruído. Ainda é muito vívido na minha lembrança todo aquele cenário ali, aquelas esportividades todas que o motociclismo traz. Mas, de fato, eu não pude presenciar essa corrida porque eu era muito, muito menino. Mas aí veio o amor por motos desde então e depois que eu já me firmei profissional, advogado, foi que eu realmente fui procurar navegar nesse universo aí 2 rodas. Inicialmente eu comecei com projetos mais off-road, na pegada mais do cross-country, daquela coisa de correr em terrenos irregulares e até pensando em realizar provas. Que é tão perigoso quanto moto velocidade. Muito. Até ouso dizer, teve até o Rally dos Sertões agora, que ocorreu aqui em Goiânia, a largada, e foi até o estado de Alagoas. Uma modalidade do motociclismo que exige muita técnica e pilotagem realmente muito diferenciada. Só que aí por diversos fatores, eu não tive condições de continuar à frente desse tipo de competição e de pilotagem, até porque eu tive uma questão envolvendo também a minha mão esquerda, eu acabei perdendo a pinça da mão esquerda e afetou um pouco a questão da pilotagem, não muito, mas afetou um pouco, a nível de procurar outros universos. E aí eu me encantei muito pelo mototurismo, né? Eu já percorri mais de 40 países pilotando motos, o ano passado mesmo eu fiz 15 países de moto, em projetos que eu mesmo desenvolvo, e também o amor por fotografia. Então, esse amor por fotografia, landscape, né, outdoor, a fotografia de ambientes, de paisagens, faço também algumas coisas de fotografia antropológica ali pelos lugares por onde eu passo. Eu acabei estudando a fotografia e aliei isso ao mototurismo. Então, hoje a minha grande paixão é o mototurismo. Claro, eu sou um apaixonado do motociclismo de uma maneira geral. Então a moto velocidade eu sempre acompanho a história das corridas do MotoGP desde então e já pude
frequentar aí alguns lugares especiais onde eu pude acompanhar de perto todo esse circo que é a MotoGP no mundo. E agora de volta, né? Felizmente em nossa casa, em Goiânia, a partir do ano que vem. E com relação à Harley, pode ficar tranquilo que você está muitíssimo bem. A sua escolha é muito boa. Inclusive eu tive agora em Daytona, no maior encontro motociclístico do mundo, que foi em março, na Flórida, e onde é o grande encontro da Harley Davidson na América, né? E eu pude ver assim exemplares de Harley Davidson que eu fiquei realmente encantado. Gosto muito do mundo das customs também. E para falar a verdade, eu gosto de navegar um pouquinho em cada modalidade. Então, eu tenho motos esportivas, tenho motos custom, tenho moto touring, tenho moto de grande turista também. Então, eu gosto do mundo moto. Sendo moto, eu gosto. Você tem, então, várias motos, é isso? Tem a paixão por vários tipos de moto. Tem. Hoje eu tô com 5 motos. 5 motos? 5 motos. Poxa, parece o meu compadre, que era abutre. Uma está sendo personalizada em São Paulo, e aí eu fico aí nesse universo. Cada uma, claro, para um uso, mas a minha paixão mesmo hoje pelo motociclismo é o mototurismo. Então, todo ano eu desenvolvo pelo menos 2 projetos de viagens internacionais. Eu já fiz alguns países de Oriente Médio, Ásia, África, Europa, muitos países na Europa, alguns países... Longos percursos. Longos percursos, são viagens em torno de 9, 10 mil quilômetros, 12 mil quilômetros, alguns um pouquinho menos, 6 mil. Melhor tipo de moto é a trail, que eles dizem, para esse tipo de aventura. Você sabe que, Vicente, eu vou te comentar um negócio que eu acho que o motociclista que está nos assistindo aí vai entender o que eu estou dizendo. A melhor moto é aquela que você tem. Boa. A melhor moto é aquela que você olha para ela da garagem e fala, olha, hoje eu quero ver o mundo através das minhas viseiras. E a questão de qual é o melhor modelo de moto depende muito do tipo de terreno e depende muito também de qual é o propósito da viagem que você pretende fazer. É claro que hoje existem modelos que são mais versáteis, que são aqueles que são projetados para longos percursos em asfalto, que também copia bem o terreno de off-road, de terra, né? Que são as big trails. Até mesmo pelo tipo de amortecimento. Isso, a própria concepção da moto é para isso. E é uma categoria que está crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, essa categoria da big trail, né? São motos também que, apesar dela ter toda essa versatilidade, muita potência, entrega muito conforto, muita qualidade de ciclística e também muita tecnologia, aí às vezes para o aspecto do off-road ela já fica um pouco comprometida porque são motos muito pesadas, são motos que têm uma dinâmica de ciclística um pouco não tão ágil para terrenos, né, mais acidentados, e aí você já vai para uma moto trail mesmo, uma categoria um pouco, com a cilindrada um pouco menor. Então depende muito do tipo de uso. Eu hoje faço mais uso da Big Trail em razão dos projetos que eu faço de viagens de longo percurso. Agora, por exemplo, eu fui convidado para fazer uma viagem na África, no coração da África, Tanzânia e tudo, por um grande amigo. Se for possível, até mando um abraço para ele, meu amigo Marcelo Leite. Fica à vontade. Já fizemos aí, já subimos aí junto com uma turma o Himalaia e chegamos lá até o base camp do Everest e tal. E aí, frio pra caramba. Muito. E aí, para esse projeto de África, que é 100% off-road, aí nada melhor do que uma moto trail mesmo, uma moto mais para terreno acidentado. Pau para toda a obra, né? Aí já é uma moto mais agressiva. É possível você ir com uma Harley Davidson num terreno como esse. Não, mas olha só, você sabe que tenho amigos e já tem muitos relatos de pessoas, de grandes motociclistas e também, aliás, eu tenho uma amiga em Brasília, a Cris, que ela tem uma Ultra, que é uma moto muito grande. Sim. Da Harley, talvez ali, a gente está falando ali das motos mais pesadas, né? As maiores. Aqueles maleiros grandes. Sim, e ela cruza países e países de Harley, ela vai de Harley. Tem amigos que fazem a Patagônia e cruzam lá os 70 quilômetros, dizem que é os malditos 70 quilômetros de hippie, que eu não vejo de maldito coisa nenhuma. Então, a Harley, ela tem sim também essa envergadura, claro, toda moto te leva onde você quer chegar.
vai depender de quanto tempo vai levar e qual é o conforto e o nível de aventura. Não, que e você agora quer tem empregar. outra opção também, né? A Harley fez como se fosse uma Big Trail, aquela Pan América, Panamérica, sim. né? Que é legal pra caramba, é Conheço, é diversificada. uma moto que ela veio justamente em razão desse apelo do mercado, né? Há um apelo e assim, para os amantes de Harley, eu quero já dar uma notícia boa para os amantes de Harley, que o projeto da MotoGP agora, Isso, está voltando agora com tudo. a partir do ano que vem, vão ter corridas em alguns autódromos. Goiânia acredito que não terá pelo formato ainda, mas tem um grande projeto, parece, para acontecer em Goiânia. Sim, não, mas o que eu estou me referindo é com relação às Harley Davidson. Ah, sim. Terão corridas baggers, né? Então, das motos Harley, que eu até pude acompanhar agora em Daytona, as corridas que ocorreram lá no autódromo de Daytona, e são motos superlativas da Harley Davidson, que andam em velocidades também alucinantes, e que vai ser mais uma modalidade de competição da MotoGP no circuito mundial a partir do ano que vem. Então, que já é tradição na América, já nos é tradição Estados Unidos, na América. mas aqui no Brasil não. Não, mas vai pegar, né? Porque o amor pela Custom no Brasil cresce a cada dia que passa. Isso a gente vê através mesmo das comunidades, como eu disse, o Bikers, que eu faço parte, né? São comunidades que crescem a cada dia que passa. E é tudo gente tranquila, né, doutor? Só anda na boa, para se divertir, para encontrar. Sim. É paixão mesmo. Eu tô compartilhando aqui com o doutor Valmir. É claro que nós vamos falar do importante que é a profissão do doutor Valmir, que é o que ele faz aí, é diferenciado, né, em todo o Brasil, não só em todo o Brasil, mas referência para o mundo também. Né? Ele e o escritório em que ele faz os seus trabalhos aí, tem vários clientes. Até mesmo em relação ao ataque traiçoeiro, né, que o doutor Valmir citou agora há pouco, né, o ataque traiçoeiro, um ataque, ao meu modo de ver, terrorista, devido, né, ao grande e excelente trabalho que ele exerce aí por parte de pessoas que se sentiram ofendidas depois de perder uma causa. Isso nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouco a gente chega a falar nisso, mas é o que interferiu, de certa forma, na sua paixão, né? Qual é o lugar que você foi que gostaria de voltar? Sabe, Vicente, eu tenho um amor muito grande ali pelos visuais dos Alpes, tanto o austríaco como os Alpes suíços, também os Alpes italianos, os Alpes franceses. Então a região dos Alpes para o mototurismo realmente eu falo que é imperdível. São estradas muito encantadoras, com curvas muito acentuadas, desafiadoras, que demanda aquela pilotagem que para nós é gostosa, aquela pilotagem desafiadora, e junto também de uma boa culinária, países seguros, trânsito muito organizado. Então, eu sempre, quando eu posso, eu estou circundando ali os Alpes. Mas eu vou abrir uma exceção aqui fora Alpes, que eu me encantei bastante. O ano passado eu fiz toda a Escandinávia e fiz os países do Báltico, tudo num projeto só. Então, e eu me encantei muito com a Noruega. A Noruega é um país que permite ao motociclista, e aquele também que quer viajar no seu 4x4, ou quer viajar no seu motorhome, o importante é ir, seja de carro, seja, enfim, de bike, também tem muitos ciclistas, seja de moto. O importante é ir. Então, eu tô com uma vontade de visitar novamente a Noruega e fazer os fiordes noruegueses. Mas como que é uma logística de uma viagem como essa, doutor? Você aluga tudo lá? Isso é bem interessante. Muita gente me pergunta isso porque, às vezes, eu faço num projeto muitos países, igual o ano passado, quando eu fiz o projeto da Escandinávia com os países do Báltico, foram 12 países numa viagem. Então, o que ocorre? A Europa tem excelentes centros de referência para locação de motos de toda categoria, Vicente, que imaginar, né? Desde Big Trails, motos esportivas, moto touring, moto custom, tem para todo gosto e toda marca. E aí você elege um país de origem, né? Faz essa locação. Geralmente os custos não são tão competitivos, porque a questão do seguro é muito puxada a nível de União Europeia e dos países que não fazem parte da União Europeia. Você tem os complementos de seguro, que é importante.
Então, mas ali permite que você faça a sua alocação e você planeje o seu destino, né? Então, hoje, como a gente tem ali a questão da União Europeia, principalmente para aquele que pretende viajar para a Europa e começar por ali, porque é um lugar seguro, são países muito agradáveis a nível de culinária, de cultura e tudo mais, é um cardápio cultural enorme. Então, aquele que esteja planejando iniciar aí na aventura do mototurismo mundo afora, eu recomendo, acho que a boa porta de entrada, se não a América, a Europa ali, países... Quantos dias uma viagem dessa? Eu tenho uma filosofia, Vicente, de que expedições de moto, quando você pretende percorrer mais de 6, 7 mil quilômetros, você tem que ter qualidade turística. Não é o fato só de sentar tem que e pilotar. admirar o lugar. Você tem que conhecer a cultura, você tem que fazer a imersão na gastronomia, conhecer as pessoas, conversar com aquela gente que, né, por onde... E eu tenho aquela questão também da prática da fotografia. Tem algum guia que vai com você? Não, geralmente essas viagens, se eu não faço sozinho, algum amigo eu convido, considerando a qualidade de pilotagem, às vezes eu conheço, sei que a pessoa tem uma qualidade de pilotagem, porque é exigente esse aspecto, pelo fato do tamanho da viagem, e às vezes eu procuro passar por estradas remotas e estradas ermas, fora das autobans, porque eu acho que ali a gente desperdiça o conhecimento do interior, né, aquela interiorização do país. Eu gosto de andar aquela estradinha do interior, para conhecer mesmo as raízes do país. Então, geralmente, eu convido alguns amigos que têm qualidade de pilotagem, senão eu vou sozinho. E aí essas viagens, geralmente, eu contemplo as principais cidades ali e coloco ali pelo menos 2, 3 noites e o resto é estrada. Então, eu costumo dizer que 3 semanas, 21 dias a 26 dias, a depender do tamanho do trajeto, é o ideal para fazer viagens de percurso desse tamanho. Agora, ela pode ser modular, a pessoa não tem esse prazo todo, quer fazer um trecho ali, na intermediação ali das principais cidades, dos principais pontos turísticos, aí você consegue fazer aí com 10 dias, com 9 dias, é um tempo viagens legal. Mais curtas, né? E é curioso me perguntar sobre isso, porque de tanto amigos me perguntarem e tudo mais, eu tive a ideia de constituir uma empresa que se chama Image Hunter Expedições. Inicialmente é uma empresa que eu estou focando apenas nos meus projetos fotográficos, que eu estou fazendo uma curadoria, eu tenho mais de 55 mil fotos, em que agora eu estou iniciando uma curadoria para começar a divulgar esse trabalho fotográfico nesses projetos de viagem de mototurismo. E a partir daí, eu penso que já a partir de 26, eu já tenho um parceiro que estamos trabalhando um projeto para constituir uma sede na Europa para a gente poder levar o amante do motociclismo que sonha em fazer uma viagem dessa e que às vezes não tem um amigo, não sabe por onde. Já existem empresas hoje muito boas operando no mercado, mas a gente quer ter um tratamento muito próximo, também a questão cultural muito intensa. Então, a gente está trabalhando um projeto para sediar na Espanha e em Portugal algumas motos para a gente poder trazer esses motociclistas, se não de Goiás, do Brasil, para andar de moto. É por isso que eu perguntei da logística, porque tem muita gente que tem vontade de fazer uma viagem como essa, não só sozinho, mas com os amigos, e tem medo. Sim. Né? Tem medo de enfrentar uma aventura como essa sozinho. E se você tem, né, uma pessoa para poder te levar, né, um suporte adequado, para te mostrar os melhores lugares, para você não errar. Na verdade, quando você vai numa viagem, você não quer errar, você quer planejar e já quer ir naquela gastronomia que seria bacana, mesmo sendo no interiorzinho, mas que vai ser boa, né, com um custo bacana ou não, você planejar mesmo e deixar as pessoas à vontade. Eu acho que é um baita de um projeto. E eu tô dentro, viu? Quando Então, estiver pronto. Já fica o eu convite. Já tenho pelo menos 30 amigos aí que vão seguir já na mesma viagem. O próximo projeto já está lançado, ele vai ocorrer em julho do ano que vem, em 26. Eu já tenho, olha que eu nem lancei o projeto, eu já tenho 3 inscritos já confirmados. Nós vamos sair de Bolonha, na Itália, porque haverá uma grande festividade
de uma grande marca, e de lá nós vamos descer ali pelos países dos Balcãs, né, que é a Croácia, Bósnia e Herzegovina, vamos descer ali para a Albânia, Macedônia do Norte, fazer aquela volta toda até Atenas, e de Atenas vamos passar pela Baía de Tessalônica até Istambul, e de Istambul volta ali pela Bulgária, Romênia, Sérvia e Viagem dos sonhos. Poxa. São também 12 países nesse projeto que vai ocorrer na segunda quinzena de julho. Vai ser em dezembro? Não, julho. Julho? A gente geralmente... A marca é a Ducati, é isso? A gente vai usar... Para essa viagem, a Ducati vai ser a marca... Excepcional. Vai ser a marca que nós vamos promover. Tem aquela multistrada V4 da Ducati que é maravilhosa. Eu tenho uma motocicleta dessa. Potente? Muito potente, muito segura. Muito segura. E é uma moto que realmente entrega muito, né? Ela tem uma pilotagem muito tecnológica, enfim, muito confortável, muito segura. Então, a gente vai fazer esse projeto dos países dos Balcãs, né, que é o projeto da Itália até Istambul, e de Istambul voltando pela Romênia, nós vamos passar ali pela estrada da Transilvânia, aquela região toda aquela mística. Vamos também conhecer muito sobre a Guerra da Bósnia, né, aquela questão toda que ocorreu na dissolução da Iugoslávia na década de 90. Inclusive, nas nossas viagens, nossos projetos, tem essa questão histórica e cultural. Até eu já estou em contato com alguns historiadores em alguns países para darem aquela pitada, aquela aulinha, quando a gente estiver ali naqueles sítios onde, infelizmente, né, teve uma guerra muito brutal, mas que virou história e que, já que estamos passando por lá, vamos conhecer, entender tudo isso, desde a constituição da União da Iugoslávia até a sua dissolução, passando pelo governo do Tito. Então, a pessoa que viaja com a gente tem um pouco disso. É uma experiência de conhecimento uma experiência, geral. Isso. Né? Como o senhor disse. Então, é isso que me encanta no mototurismo. Não é só o fato, a viagem de moto também, que é o prazer da pilotagem, mas é o que está no percurso. O senhor trazendo essas informações, é engraçado que me deu um sentimento e uma vontade de fazer parte da viagem. Né? Eu que gosto muito de moto, digo mais uma vez, sempre gostei de menino, mas eu acho que você que está acompanhando a gente aí, né, deu também vontade, né, e se sente na vontade de ter uma oportunidade como essa. Porque não é você só andar de moto, né? É você conhecer o lugar, você conhecer a gastronomia, a história, é tudo. É uma baita numa viagem, é o vento, né? É isso aí. Que bate Eu posso te contar uma coisa que é curiosa? É a liberdade. Tem uma coisa que é muito curiosa, Vicente, quando a gente viaja de moto, está aberto ao mototurismo. Eu costumo amarrar a bandeirinha do Brasil ali, no meu baú e tudo mais, que pode parecer assim, uma coisa às vezes meio barrista, mas além de ser uma pessoa que ama muito o Brasil, ela atrai muita curiosidade. O mundo moto atrai muita curiosidade. Então, por onde a gente passa, a pessoa chega, é impressionante. Se você estiver de carro, você não tem interação como você tem quando está de moto. Onde você para, aí eu paro de frente a um restaurante, aí o pessoal vê a bandeira, aí já vem os garçons conversando, você veio do Brasil, aí vem toda aquela conversa, e aí vem os locais, aí se você para no posto de gasolina, a interação é a mesma coisa, você para no hotel, as pessoas que estão ali visitando o hotel ou passando pelo hotel também te abordam, então parece que você fica mais aberto à interação social, parece que a moto causa um pouco sim esse encanto dessa proximidade que as pessoas têm e a curiosidade que elas têm de entender o porquê você está passando por ali de moto. Eu tenho uma passagem rápida, eu passando pelo interior da Eslováquia, e eu parei para fazer foto num campo de cevada muito bonito, estava no fim de tarde, uma luz muito bonita. Falei, vou parar para fazer umas fotos aqui. E eu não percebi que tinha um tratorzinho que estava gradeando ali próximo, e logo ele parou, desceu do trator, o agricultor muito simples, próximo a Bratislava. E aí ele veio conversar comigo, obviamente eu não entendi a língua dele, aí eu perguntei se ele falava inglês, ele não falava inglês, mas eu entendia que ele estava curioso do que eu estava fazendo ali, ainda mais que ele tinha visto a bandeira do Brasil. Ele falou, do Brasil e tal. E aí, adivinha, me convidou para ir lá na sede da fazenda, conheci a esposa dele, que preparou lá um café de tarde lá pra gente. Uhum. A comunicação foi na base da mímica, foi ali meio improvisada, mas é impressionante como a gente consegue se comunicar. E aí ele foi lá me mostrar as criações e tudo mais.
Então é isso que eu acho interessante, tanto que a moto desperta essa proximidade das pessoas. É verdade, é verdade. Vamos sair um pouquinho do mototurismo, vamos para o MotoGP. Vamos lá. Porque o senhor falou em MotoGP, você que foi o responsável por trazer o MotoGP, né? Como que foi essa negociação? Vicente, eu digo que assim, um projeto como o MotoGP, ele é um projeto absolutamente grandioso. Então, eu não teria pretensão nenhuma de falar ou de afirmar que eu trouxe a MotoGP, porque, obviamente, eu fui o idealizador, né? E trouxe o projeto para o nosso governador e o Estado conhecer toda a dinâmica desse projeto. Onde o Estado abraçou. E aí, o doutor Ronaldo, com toda a experiência pública e a visão que ele tem como um administrador público, entendeu a grandiosidade, viu como isso é bom e é importante para Goiás e para o Brasil, porque nós não temos a MotoGP no Brasil há mais de 20 anos. Né? A última corrida foi em 2002, em Jacarepaguá. Então, eu fico muito assim, feliz de ter contribuído no sentido de ter idealizado o projeto, feito a interlocução, buscado a Dorna, que é a licenciadora, para uma primeira conversa, até porque para poder levar o Dr. Ronaldo ao governo do Estado, eu tinha que ter primeiro uma sinalização da viabilidade, do interesse da licenciadora. Então, eu contribuí, eu fui uma peça que contribuiu na parte da interlocução, da idealização e na interlocução do Estado com a licenciadora. Claro, depois do aceno mútuo feito e da construção dessa ponte, dessa interlocução, aí obviamente o autódromo é a noiva do casamento, né? E aí obviamente institucionalmente e oficialmente o Estado de Goiás trouxe o evento com a nossa participação e com o brilhantismo de toda a equipe técnica do governo, porque um projeto como esse é um projeto que envolve muitas frentes. A complexidade ela é grande, porque você mexe com toda uma cadeia, você mexe com toda uma estrutura, um aparato de Estado, né? Você tem que ter ali, como foi o caso, você tem que ter uma procuradoria muito competente para desenvolver com celeridade as questões contratuais do Estado, que compete à Procuradoria do Estado, que teve todo esse dinamismo de responder a tempo para conseguirmos colocar no calendário de 26. Reformas. E também as reformas e também toda a competência técnica do Estado, né, que soube fazer daquela interlocução que eu iniciei, dali em diante, obviamente, ficou a cargo do governo com a licenciadora e a gente fica muito feliz daquela ideia que surgiu e daquele sonho, né, que a gente correu atrás, ter se realizado, se materializado. Claro, estamos aí todos esperançosos de que o evento seja um sucesso, eu tenho certeza que será. Com isso, trazendo mais eventos juntos. Muito, né? olha só. Todos interagindo e movimentando a economia do Estado, poxa. Olha, Goiânia vai virar outra cidade sobre o aspecto turístico e institucional depois do MotoGP. Porque olha só, se em 87, 88, 89 ficou tão marcado, tão enraizado na mente do goiano e de todos os goianienses a vinda do MotoGP e no Brasil, tá? Como eu frequento muito os bastidores do mundo moto, tenho muitos amigos que correm, que competem, e eu sempre estou nos eventos, eu vou nas corridas, até internacionalmente eu já fui em algumas também. Então, eles todos lembram e todos falam, vai ser muito bom a volta do MotoGP para Goiânia, ou seja, ficou uma marca, ficou uma espécie de DNA de Goiânia como a casa. Para o Brasil, a MotoGP está voltando para onde não deveria ter saído, que é para Goiânia, que é a casa do MotoGP, e eu fico muito feliz e celebro muito esse feito do governo do Estado em ter conseguido, de uma forma tão rápida, encampar esse projeto e tornar realidade o MotoGP em 26. Tem um estudo que diz que pode chegar a quase 1 bilhão, né? Inclusive, conheço o estudo. Eu acredito nisso. E óbvio que quando eu levei ao conhecimento, né, do governo essa possibilidade de Goiânia ser a candidata ao Grand Prix do Brasil,
Até porque também nós tivemos um fator muito importante, porque foi a questão da Argentina não renovar o contrato até então, no ano de 25, em razão das questões políticas que lá estava ocorrendo. E aí eu falei, olha, mas um Mundial sem América do Sul, eles precisam de uma sede na América do Sul. E aí foi onde, através até da Câmara de Comércio da Espanha, porque a Dorna é uma empresa espanhola, e quero aqui também cumprimentar o meu grande amigo Dr. Ángel Morales, um advogado muito competente, muito querido no meio empresarial da Espanha, e que eu tenho uma relação profissional e de amizade muito intensa. Então nós pavimentamos aí um início de diálogo, né, levar à Europa a ideia de Goiânia se sediar, e aí com essa primeira sinalização, depois nós fizemos todo o aceno para que o governo fosse até a Europa, e juntos nós fizemos essa ponte que foi tão exitosa, e a partir de então eu acredito que Goiânia, com certeza, ela se tornará uma referência no turismo esportivo. Porque veja que o MotoGP, só a Fórmula 1 compete com o MotoGP a nível de visibilidade internacional e a nível de impactos, tá? Não é à toa que a Liberty Media, que é a mesma detentora dos direitos da Fórmula 1, recentemente, como foi divulgado na imprensa mundial, adquiriu 84% das ações da MotoGP, e hoje ela também é a detentora. Acabou de ser aprovado pelos órgãos de controle da concorrência, né, da União Europeia. Até direito concorrencial, por coincidência, foi o início da minha trajetória no direito. Então, sempre fui um estudioso de leis antitrust, essa questão toda do direito econômico. E aí agora, com a aprovação, nós temos a Liberty Media como a mesma detentora dos direitos da Fórmula 1 e da MotoGP. Então, Goiânia, sem sombra de dúvida, vai crescer no turismo, no desenvolvimento do entretenimento, na hotelaria, na gastronomia, o impulso para a realização de grandes eventos paralelos, porque veja bem, Vicente, se nós temos aí uma perspectiva de 150 a 200 mil pessoas visitando Goiânia num fim de semana, essas pessoas estão ávidas por entretenimento. Então, isso vai impulsionar a rede de restaurantes. Olha que eu já fiz reuniões com várias lideranças nesse setor de bares e restaurantes e também até de hotelaria. É importante que essas pessoas estejam preparadas para receber. Na época, até antes mesmo de oficializar a assinatura do contrato, eu já vinha conversando com o setor no sentido de que, olha, pessoal, se der certo, se preparem, porque é um público exigente, é um público que vem para usufruir o que há de melhor em Goiânia, e o goiano, com a receptividade, toda a qualidade que tem enquanto povo, eu tenho certeza de que eles vão ser muito bem recebidos, muito bem tratados, e será realmente memorável. Vai ser uma grande festa, como já está definido em projeto econômico. Vai ser o maior evento que já teve na história de Goiás. E ele só vai crescer, tá? Porque você tendo um contrato de até 5 anos, 3 anos renovável por mais 2, você tem uma linha de horizonte muito larga para trabalhar melhorias. O autódromo vai necessitar de melhorias ano a ano, não vai ser só uma reforma. Ele vai sendo ali, né, incrementado, ele vai sendo... na medida que você vai realizando as provas, vão surgindo novas necessidades de investimento. Sim. Ganha Goiânia, porque nós já temos uma grande praça, que é o Autódromo de Goiânia, já reconhecida nacionalmente. Agora vai ser reconhecida internacionalmente, porque vai ser uma pista homologada pela Federação Internacional de Motociclismo. É importante a gente dizer isso até mesmo, né, para que se forme mesmo, né, um comitê de recepção, porque a gente pode receber muita gente de fora e às vezes o gringo ele vem no restaurante e o garçom ou o gerente não sabe falar inglês para poder se comunicar. Né? Nós temos que estar preparados mesmo. Né? A mudança que o doutor Valmir está dizendo que vai acontecer, isso é fato, viu, gente? Vai acontecer. A cultura de negócio, de negócio vai acontecer. A gente sabe que Goiânia mudou muito de uns anos para cá, a gastronomia mudou demais. Sim. Né? Antigamente você não encontrava certos restaurantes como franquias famosas. Né? Há 10 anos atrás você não via franquias, às vezes, que tinham quase em todo o país, em São Paulo, enfim, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não tinham aqui. Mas hoje nós temos sim, né? Nós temos
infraestrutura para poder receber. Agora a gente precisa estar bem preparado também e humanizado para receber pessoas principalmente de fora. Eu acho que é importante, né, que o Estado sim se discuta isso, doutor, que foi sim e é um dos principais responsáveis por trazer o MotoGP de volta e aquecer de forma exponencial sim a economia do nosso estado. O senhor falou de parceria, principalmente advogados, né? Também de outros países, né? Que são grandes parceiros que ajudaram nessa corrida, né? Para trazer o MotoGP de volta. Esse é um dos focos hoje do escritório do senhor, não? O direito internacional. Sim, nós temos já uma experiência em alguns segmentos relacionado muito a commodities, né? Eu venho de uma advocacia muito militante, até de interior, até em algumas visitas que eu venho fazendo agora em alguns fóruns, os juízes já de algum tempo, falam, nossa, mas você sumiu do fórum. Eu falo, vocês digitalizaram tudo, não precisa da gente aqui mais, né? É verdade. Mas, de certa forma, é porque a gente realmente... Eu sempre tive uma atuação profissional muito próxima do produtor. Então, visito muito fazendas, sempre tive muito nesse ambiente do agro. Eu sou criado nesse meio. Eu não entrei em moda, porque agora o agro é a moda, né, de alguns, principalmente no direito também. Eu acho super legítimo novos colegas procurarem também esse setor, porque é um setor tão importante, tão pujante para a economia. Mas a minha história com o agro não foi assim. A minha história do agro foi sempre foi umbilical, né? Eu sou filho de um cafeicultor, inicialmente cafeicultor e pecuarista, e também criador de cavalo. Então, aquele ambiente rural sempre foi a minha praia. Então, eu cresci ouvindo o que é a produção por hectare, o que significa CTC, né, capacidade de troca catiônica da planta ali, a preparação, saturação de base do solo, fertilidade, né, e tudo mais. Então, eu cresci nesse meio, ouvindo falar de contrato de arrendamento, de parceria, entendendo um pouquinho de armazém. E aí eu comecei a atuar no agro logo depois. O mercado, eu estava atuando na área até do direito concorrencial e tive uma passagem, uma aprendizagem na Secretaria de Direito Econômico, lá no Ministério da Justiça em Brasília, logo no comecinho da minha carreira. E logo depois eu acabei sendo chamado pelo mercado do agro, através de uma grande advogada que atua no agro, e aí eu fui para o setor do agronegócio, e aí a gente começou a aventurar aí por negócios em alguns países a nível de Europa, América, e agora estamos também aproximando de negócios a nível de Oriente Médio. E eu vou te falar uma coisa, viu? O escritório do Dr. Valmir não para, né? Um segundo. É um dos mais conceituados, não só do Brasil, mas do mundo. E é claro, dizendo aqui em relação a essas parcerias, né? Parcerias importantíssimas aí, mundo afora. O que tem para vir por frente, doutor? Qual é o foco principal aí hoje do escritório em si? Olha, eu entendo que o direito, assim como tudo, né, está passando por transformações muito intensas, muito profundas e numa velocidade considerável. Então é claro que essa necessidade de repensar as estruturas e a carreira profissional, ela é uma constante. Então nós estamos vamos até anunciar isso em breve no mercado, uma reestruturação de atuação profissional. Estamos saindo muito em defesa de negócios muito customizados na questão bilateral. Nosso projeto é trabalhar relações entre a originação de commodities, seja o açúcar, seja o café, seja a soja, seja derivados, seja da agroindústria também, para consumidores muito específicos em determinadas praças. Então, nós vamos trabalhar muito essa relação bilateral, tendo o Brasil como originador de commodity e países interessados nessas commodities. Então, a atuação internacional ela tende a aumentar bastante e já estamos fazendo por onde, já tem uma certa agenda definida para 26,
onde a gente vai dar um foco até maior a nível de Oriente Médio e mercados de Ásia. Então, e também, claro, buscar sempre aquela advocacia muito particular e tão próxima que a gente tem do agro. Fora isso também, alguns projetos relacionados a estruturações empresariais desses originadores de commodity no mercado internacional, para posicioná-los como exportadores e sair um pouco da dependência de tradings. A gente tem também um projeto para isso e que vai envolver também aí toda uma estrutura, uma penetração aí em câmaras de comércio. Nós temos alguns países-alvo já com alguns projetos já desenhados e eu acredito que nós poderemos fazer do escritório não só um escritório referência na atuação litigiosa, vamos assim dizer, contenciosa, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, que é aquela muito relacionada a demandas no fórum. Nós estamos inclinando muito para essa relação bilateral entre originador e tomador do produto em plataformas de exportação B2B. Então, é bem a nossa atuação para 26. Qual que é o grande medo hoje, doutor? Porque a gente já está vendo uma movimentação grande devido ao tarifaço, né? As taxas que foram impostas aí pelos Estados Unidos, pelo Donald Trump, em relação ao pessoal que domina a carne, né? Aos frigoríficos. Eles estão já começando a montar escritórios, né? E já fazendo outras parcerias até mesmo com o pessoal na Ásia, para poder, né, suprir aquela carne que iria para os Estados Unidos, para compradores que possivelmente vão deixar de comprar a carne no Brasil, porque os impostos vão ficar realmente absurdos em relação a certos produtos, principalmente a carne e também a outros produtos envolvidos aí, a agropecuária. Agora, os clientes devem estar assustados, né? Deve haver uma preocupação enorme. Qual é, na verdade, a movimentação que está havendo, principalmente dos clientes em relação à soja, a outros produtos que podem envolver o agro nesse momento aí? Olha, é claro que tudo ainda está numa fase ainda de muito estudo inicial, até porque as medidas vieram realmente de inopino e pegou todo o mercado global numa conjuntura de incerteza que, obviamente, acreditamos que o Brasil sempre foi um grande player dos Estados Unidos na parte não só do setor primário, mas também na parte, como é o caso da Embraer, por exemplo, uma grande desenvolvedora de tecnologia, na parte também de trocas de mecanização e tudo mais. Então, com relação às commodities, por exemplo, o senhor comentou sobre a questão da carne, que é realmente um segmento que está sofrendo impactos muito consideráveis a curto prazo. Isso demanda justamente esse trabalho de inteligência mercadológica. Quando eu digo a inteligência mercadológica, é justamente sair um pouco dessa zona de conforto dos players usuais. Então isso, de certa forma, está servindo como um remédio amargo para que os produtores e a cadeia, né, produtora do Brasil entenda a necessidade da diversificação. Me preocupa um pouco a solução de curto prazo que o governo federal tem procurado, que já que essa grande potência A não quer, que é os Estados Unidos, eu tenho uma potência B, ou vice-versa, nem vamos falar A e B, eu tenho uma potência asiática que vai suprir essa demanda de curtíssimo prazo. Não é bem assim que as coisas caminham num cenário de médio e longo prazo, até porque existem saturações de mercado, existem também pressões e acordos bilaterais que a China fará com os Estados Unidos. Sim. E uma das exigências hoje, por exemplo, nas negociações do Donald Trump, é o quê? Que a China importe 4 vezes mais soja dos Estados Unidos, justamente para fechar a válvula de escape do sojicultor brasileiro, né? E, de certa forma, forçar o Brasil a vir à negociação. Eu acredito que essa conjuntura de política internacional, ela ainda está muito quente, eu acho que a fervura está muito alta. Vai chegar um momento que não se trata de palanque político, isso vai passar, essa fase, eu digo mais pelo comportamento a nível das lideranças do Brasil,
né, a nível de presidência do Brasil, acredito que não está tratando da forma comercial que deveria. Eu acho que isso não deveria ser tratado a nível de palanque político, mas sim como uma questão mercadológica muito séria e que tem que ser tratada com todo o empenho. E acredito que vai despertar, sim, justamente essa visão que nós temos, que é, olha, mercado, temos essas commodities tão valiosas e tão demandadas mundo afora. Será mesmo que nós não temos, na relação bilateral entre esses originadores e novas frentes de mercado nesses países, seja a nível de União Europeia, seja a nível de países que não estejam na União Europeia, mas que podem absorver, como países escandinavos, ou seja também com relação ao Oriente Médio, relação à Ásia. Tem tantos países que estão ávidos por esses produtos, mas que não têm esse diálogo nessa conjuntura bilateral, que eu acredito que essa vai ser a grande saída para esses novos negócios. Vai ser o tratamento bilateral. Eu não acredito que o multilateralismo, eu acredito que ele não vai ser o caminho. Eu acredito que vai ser as negociações bilaterais que vão suprir essa lacuna de mercado. Eu fiquei assustado, porque quando eu fiquei sabendo que ia haver esse encontro, né, dos grandes, os que dominam realmente a carne no mercado brasileiro, estavam indo já para a China e fazer um encontro grande, dizendo que já tem escritórios abertos. Eu achei uma movimentação muito rápida. Mas preciso. Achei que eles agiram rapidamente. E mesmo. Precisa, porque é um setor muito sensível. Se você tem uma trava na exportação, você tem uma super oferta de produto no mercado doméstico. E isso é a receita. E eles têm o poder de compra. E isso é a receita para a desarticulação de toda uma cadeia. Claro que quem sofre mais na ponta é o agropecuarista, que depende do frigorífico ali. Muitos frigoríficos até suspenderam abates e tal. E o que isso gera para cada um? Um desvalor muito grande. Então, agem de uma maneira... É justamente o que eu acredito, que os produtores organizados, como já são muito bem organizados, buscarem essas novas frentes de negociações bilaterais, menos política e mais governança. Eu acredito que esse vai ser a tônica para superar essa crise envolvendo o tarifaço americano. Doutor, nós falamos bastante coisa, é claro, né? Conversamos aqui sobre paixão, sobre futuro, o que pode acontecer ou não, o mercado internacional, mas não tem como a gente não dizer e não relembrar, pelo menos aí, o que eu acredito ser o pior dia da sua vida, né? Que foi aquele ato traiçoeiro, como eu disse, né? Como eu disse há alguns minutos atrás na nossa conversa, né? O dia que o senhor sofreu um atentado em 2016. Como foi esse dia, doutor, para você? Olha, Vicente, eu tenho comigo que podem fazer o que for com você nessa vida, sabe? O importante é como você significa os acontecimentos, né? Como você processa aquela situação, de que forma você vai ressignificar a sua vida e de que forma você vai seguir adiante. Dali em diante, como você ressignifica. Eu sempre procurei Bom, primeiro que eu tive uma infelicidade de ser vítima de um atentado em razão do exercício profissional, mas eu tive, ao contrário de outros colegas advogados que foram assassinados aí no Brasil nos últimos anos, e infelizmente essa... Em Goiânia mesmo? Em Goiânia, no estado de Goiás, no interior, em vários estados da Federação do Brasil, são corriqueiras, infelizmente são corriqueiras as notícias de crimes ou no máximo aí também, por assim dizer, né, atentados contra profissionais da área do direito, mas principalmente os advogados que sofrem mais isso. Eu tive que entender o que significa injustiça em mim. Porque é claro que eu tenho as marcas profundas da injustiça, elas são permanentes,
mas eu ressignifiquei por uma situação. Eu não posso permitir que isso seja maior ou que isso transforme quem sempre foi Valmir Cunha. Porque aí, se eu permitisse isso, aí de forma aquele Valmir teria morrido no atentado, e eu não poderia permitir. Então, quem me conhece, convive comigo, sabe, eu não sou homem de reclamar e nem de me vitimizar. Lamento essa conduta tão danosa e tão covarde que eu sofri, né? Eram pessoas que praticamente eu não conhecia, vamos assim dizer, né? E o que eu procurei é seguir a vida adiante de maneira com mais naturalidade possível, buscando ressignificar, entendendo, aprendi muitas lições, né? Aprendi muitas lições. E eu acho que a gente tem que sempre levar diante das dificuldades que a vida impõe a cada um. A gente passa aí pelas pessoas, cruza pelas pessoas na rua, vê as dificuldades que as pessoas suportam. Tenha certeza que as dificuldades que às vezes bate a sua porta, procure se ressignificá-la para o seu crescimento. Não permita que as dificuldades te diminuam ou deixe tirar de você aquele brilho, aquela vontade de viver. Muito mais, não permita que essas situações que ocorram e que infelizmente são corriqueiras, a gente vê e assiste notícias aí a todo tempo, de todo tipo de barbaridade que se pratica, não só no país, mas mundo afora. A gente tem que estar preparado para tocar a vida adiante sem o amargor, sem desejo de vingança, sem desejo de retaliação, sem desejo, claro, o desejo pela justiça. Sim, lutar sempre pela justiça. E hoje eu vejo que eu trago essas marcas de injustiças permanentes comigo, Vicente, e talvez seja para que Deus coloque sempre em mim essa questão de saber o quanto que a injustiça dói. E te dá mais força ainda. E me dá mais força ainda na minha atuação, exatamente. E eu sempre levo essa mensagem para aquelas pessoas que falam, nossa, mas isso foi muito, você perdeu muito, a profissão te tirou muito. Eu falei, olha, de fato a OAB, eu digo que a OAB, quando você se inscreve ali, se você realmente quer ser um advogado e defender o direito do outro, você tem que estar preparado. Não só nas lições que o livro ensina, já dizia Cora, né, que o conhecimento aprende com os livros e a sabedoria aprende-se com a vida e com os humildes, né? Então a gente tem que estar preparado para a vida no exercício do direito. Então eu não perdi a paixão pelo direito, muito pelo contrário, entendi a força que a injustiça representa na vida das pessoas e quantas pessoas por aí aflitas pela injustiça, né? Então que a gente seja sempre um veículo de comunicação para que a justiça prevaleça, para que procure exercer os seus direitos, né? Mas, sobretudo, não se deixe vencer. Seja o que for, a dificuldade que for. Ressignifique, toque adiante, exerça o perdão, exerça a gratidão. Por tudo que possa ocorrer de difícil na vida de uma pessoa, sempre haverá alguma coisa por agradecer. E quando eu me lembro bem, quando eu me recuperei, e a imprensa me pediu uma coletiva, e eu fiz uma coletiva, até na sede da OAB, que muito me assistiram também. Tenho uma gratidão. Sou uma pessoa que sempre exerce a gratidão de uma maneira pública. Eu acho que quando a gente exerce a gratidão e leva ao público aquela sensação de gratidão, isso estimula as pessoas também a pensar um pouquinho, poxa, deixa eu pensar por alguém aqui que eu tenho uma gratidão e manifestar essa gratidão. Esse então, já foi aquele melhor momento após o ataque. Foi. Porque o pior deve ter sido, ou no momento da explosão, que eu posso imaginar, as pessoas aqui que estão aqui, a equipe também, quem está assistindo também pode imaginar, mas nunca sentiu o que você sentiu na pele. Talvez até o medo de morrer naquele momento.
E a recuperação deve ter sido muito difícil. Foi muito também. difícil, foi traumática, até porque envolveu muitas cirurgias, envolveu reimplantes de dedo, envolveu refunção de 30% da mão esquerda que restou, envolveu questões funcionais, a questão funcional, ela foi a que realmente exigiu mais, só que aí nada do que a paciência para que você reaprenda. Houve um processo de reaprendizagem, houve um processo de compreensão daquilo, de aceitar uma nova condição, porque a aceitação da nova condição é às vezes ali onde a pessoa que sofre uma situação de injustiça, ela se perde. E é uma evolução, às vezes. E aí, exatamente. Então, essa parte da aceitação, mas não com formação. Né? Porque aí você não vai defender a justiça, você tem que buscar a justiça nessa situação. Agora, eu tenho até uma questão contraditória com isso, que foi o seguinte: quando eu estava fazendo essa coletiva, eu até falei, eu prefiro agradecer o livramento do que reclamar pelas mutilações, né? E eu faço isso todos os dias, porque para mim foi um livramento maravilhoso de Deus. E quando eu estava num momento mais difícil, quando me avisaram que eu poderia não resistir às primeiras cirurgias, fui muito bem advertido disso. E quando eu acordava com um espírito de gratidão. Eu houve um episódio em que eu fiquei muito emocionado de ter recobrado a minha consciência e, né, falar, nossa, consegui superar mais essa cirurgia. E aí eu fiquei muito emocionado e eu falava muito obrigado, eu gritava muito obrigado na enfermaria. E aí veio um maqueiro e ele veio me socorrer achando que eu estava tendo alguma crise nervosa, porque eu estava gritando muito obrigado. E emocionado. Aí, emocionado e tudo. E aí ele veio, chamou uma enfermeira, e veio um médico, me acalmou ali, me apagaram. Bom. E aí depois eu fui para um outro hospital fazer um tratamento de queimaduras e tudo, no abdômen, nas pernas. E aí quando eu estava nesse hospital, muito tempo depois, assim, muito tempo, eu digo semanas depois, veio um senhor e falou assim, o senhor se lembra de mim? Eu falei, não. Eu falei, senhor, foi o maqueiro que te segurou no dia do muito obrigado. Aí eu falei, sim. Eu achava que aquilo era sonho, que eu tinha sonhado com aquilo. Eu falei, então aquela gritaria de muito obrigado foi verdade? Foi. Não foi sonho, você estava lá e eu te acalmei e tudo mais. Então, para você ver que é onde a gente tem que ressignificar. Pode acontecer a maior das barbaridades na sua vida. Não importa isso, importa como você ressignifica, como você vai absorver aquilo e seguir adiante. Porque se você segue adiante, confie em Deus, nosso Senhor Jesus, que é o meu grande mestre, que eu me emociono, sou um daqueles que tenho a minha intimidade com Deus e com Ele. E assim, não me ver reclamando, eu acho que eu não tenho esse direito. Alguns amigos familiares falam, nossa, a gente nunca viu você reclamar. Eu falei assim, eu não tenho esse direito, porque eu tive um livramento tão maravilhoso e eu prefiro sempre exercer essa gratidão pelo livramento. Olha, e eu também chego a me emocionar num momento como esse, né? Não só pela história de vida que o senhor tem, né? Mas pelo esclarecimento, pelas paixões que o senhor tem também muito parecidas com as minhas. É um aprendizado para mim, realmente. Realmente ter entrevistado o senhor hoje. Não foi uma entrevista, isso foi uma aula, né, de vida para mim também. Espero que vocês aí em casa tenham gostado. Alguma pergunta que eu não fiz, doutor, que você gostaria de ter respondido? Olha para a câmera ali e dá um recado para o pessoal, fica à vontade. Não, eu quero agradecer novamente o Vicente pela condução brilhante aí dessa conversa, que foi uma conversa totalmente à vontade. Fico muito feliz desse espaço. Não costumo muito abrir esses assuntos sobre o que pensa para o futuro profissionalmente, né, sobre os bastidores desse grande evento aí
que o nosso Estado conseguiu trazer para o Brasil, e nem relacionada à questão desses episódios que às vezes são difíceis na vida, mas eu acredito que é importante a gente levar sempre essa mensagem de otimismo, vai que dá certo, confia em Deus, conte pouco dos seus projetos para as pessoas, não fale muito, né? Conte pouco, conte apenas para os bons, para aqueles que vão te ajudar de verdade. E o importante também, Vicente, que é uma coisa que eu aprendi, uma outra lição, que é o seguinte: o que eu tirei de principal no meu atentado é não esperar tanto assim das pessoas. Porque aquelas que às vezes você espera muito, não. E daquelas que às vezes você espera pouco, vem tanto. E não espere tanto das pessoas. Busque por si mesmo, confie em Deus, que Ele vai saber colocar os seus pés onde devem ser colocados e vai abençoar seus projetos, tenho certeza disso. Amém. Amém. É o que eu acredito também, né? Sempre Deus, família, né? É o que a gente tem que ter no coração. Obrigado, doutor, mais uma vez. Foi um grande prazer, tá? Obrigado. Um grande aprendizado, digo mais uma vez. Obrigado a todos vocês aí que acompanham a gente e até a próxima aí com o De Frente comigo, Vicente da Terra. Tchau, com Deus. Olha, minha gente, quando o assunto é confiança, proteção e credibilidade, a gente não brinca, não é verdade? São 15 anos de história, 15 anos cuidando de pessoas, 15 anos compromisso com cada associado. A Solid nasceu com um propósito: proteger vidas, sonhos e conquistas. Hoje são milhares de famílias atendidas em todo o Brasil, com tecnologia e inovação de um jeito único de fazer diferente. Assistência 24 horas, soluções inovadoras e atendimento humanizado. Solid, são 15 anos de história, 15 anos de confiança. E você pode ter certeza, o futuro vai ser ainda maior. Todos os dias, milhares de brasileiros têm os seus sonhos interrompidos. A falta de crédito, o nome sujo e a burocracia tiram a chance de recomeçar. Quantas histórias ficam paradas porque conquistar uma moto parece impossível? Para muitos, trabalhar e sustentar a família depende desta oportunidade que nunca chega. A Loca Vibe nasceu para mudar essa realidade. Aqui não tem burocracia, não tem consulta ao nome, tem acesso rápido, simples e justo a uma moto de qualidade pronta para rodar. Hoje já são 4.000 motos rodando em cidades espalhadas por todo o Brasil. Loca Vibe, mais do que alugar motos, nós abrimos caminhos para histórias de superação. De Frente, o oferecimento Loca Vibe, Solid, Clínica Dentária Ouro Dente.